Bem-vindos ao Latincast. É um prazer ter você conosco mais uma vez ao episódio número 4. Nós estamos aqui em uma jornada onde tudo começou com um grande sonho, com uma grande vontade de poder compartilhar com a comunidade brasileira o que nós aprendemos, como nós poderíamos ressaltar pessoas, atividades, como poderíamos equipar e empoderar a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, no Brasil e também por todo o mundo. Então você é bem-vindo, estamos aqui mais uma vez e temos uma convidada muito especial. Faz muito tempo que toda a equipe estávamos programando esse episódio e essa convidada disse sim e você vai conhecer um pouquinho mais de quem é. Eu estou super empolgado por essa. Mas não esqueça de antes nos seguir nas redes sociais, @Latincast, também no YouTube. Seja um dos nossos seguidores, compartilhe, faça desse conteúdo o seu conteúdo e compartilhe com as pessoas que você acha que também vão aproveitar bastante. Estou aqui com o meu grande amigo, o Robson. Olá, minha gente, tudo bem? Olha, muito feliz hoje, muito animado de conhecer um pouquinho mais da Morgana. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Tá? É um prazer pro Latincast te receber hoje. E aí entender um pouquinho mais da sua história, né? Acho que o povo também está curioso. A Morgana é uma pessoa que é muito ativa na comunidade brasileira. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu queria, na verdade, fazer uma introdução, mas você já entregou o peixe, já falou. Mas bem, a nossa convidada de hoje é nada menos que a Morgana, né? A Morgana, ela é uma líder comunitária na cidade de Goose Creek, em Charleston, no estado da Carolina do Sul, né? E nós estamos super felizes e super empolgados por ter essa oportunidade. Como o Robson disse, seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Bem-vindo a todos a essa transmissão. Eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite e dizer que estou lisonjeada, de verdade, de fazer parte, né, desse episódio e parabenizar vocês por essa iniciativa em estar trazendo conteúdos para a comunidade, assim, para trazê-los para aprimorar mais conhecimento, trazer informação, dicas. Isso é gratificante. Então, tudo que concerne a comunidade brasileira para o crescimento, para mim, é de grande valor. Então, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. Eu é que agradeço de estar aqui. Ótimo. Obrigado, Morgana. Robson, você hoje vai dar o pontapé inicial. Vamos lá, Morgana. A gente está interessado em saber sobre a sua trajetória. Conta pra gente como que tudo começou, como que você chegou aqui nos Estados Unidos, o que te moveu. Morgana é aquela menina do bairro, né? A filha de papai. E meu pai entrou uma crise e eu tinha acabado de terminar meu segundo grau, que eu acho que chama... não lembro bem, mas é segundo grau completo no Brasil. E aí eu estava para fazer o vestibular. Na época não existia ENEM, tá? Era vestibular. E antes de prestar o vestibular, eu pensei em algumas necessidades que meu pai estava passando e calculei algumas coisas. Eu pensei, aqui eu vou levar mais tempo para conseguir aonde eu quero chegar. Então, eu tinha uns parentes aqui e entrei em contato. Meu pai também entrou em contato. E aí, eu vim para cá, pessoal, para passar 2 anos. 2 anos para conseguir algumas coisas que eu tinha em mente, para conseguir voltar para o Brasil para prestar vestibular para a Polícia Federal do Brasil. Isso em 99? Em 1999. Tirei o visto em 2001, antes das Torres Gêmeas vir abaixo. Então, meu pai ficou muito apreensivo de eu vir naquele ano, por causa de que as alfândegas, os aeroportos estavam em dobrada vigilância devido ao que aconteceu com as Torres Gêmeas. E aí, meu pai disse, não vou deixar você ir até essa poeira baixar. E estamos falando aí junho, julho de 2001. E aí, meu pai não deixou eu vir. Isso aconteceu em 11 de setembro, correto? Eu já tinha visto em junho, julho, então eu só cheguei aqui em dezembro. Você é de que lugar do Brasil? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, do Nordeste, o lugar mais lindo do Brasil. Que beleza. Você sabe que uma coisa interessante que a Morgana comentou sobre 2001, né? O atentado das Torres Gêmeas. E realmente você pode notar que houve ou pelo menos havia uns Estados Unidos antes
e os Correto. Estados Unidos depois. Tudo realmente mudou. Mudou muita coisa, né? Em Relacionado relação à à segurança, imigração, tudo. A segurança. Foi aí que eles implementaram o que eles chamam hoje do TSA, né? Que é aquele checkpoint que você passa no aeroporto. Correto. Foi aí que começou. Antes não tinha, não? Não Não existia tinha. TSA. Não existia. Você entrava no avião normal. Não precisava passar por nenhuma checagem de segurança. Hoje, com todo esse processo, eu lembro como hoje, porque eu estava aqui. O presidente Bush, na época, foi que implementou tudo isso como medida de segurança. Sim. Então, já faz um tempo, hein, Morgana? Já fazem mais Que de 22 trajetória, anos. Mais de 22 anos, exato. Me conta, então, como é que foi essa transição? Sair lá de João Pessoa, uma cidade praiana, totalmente diferente, junto de papai e mamãe, para vir para os Estados Unidos. Como foi isso? Como foi essa transição? O que estava passando na tua mente? Esse desmame foi bem difícil. Eu falo que eu estava no desmame da minha mãe. Com 21 anos, eu tinha na época, cheia de sonhos, uma bagagem lotada. Você acabou de entregar a tua idade, tá? Ai, gente. Ninguém tinha prestado atenção até então. Aí Corta. Aí ele me dá uma dessa. 21 anos eu tinha e com a bagagem cheia de sonhos. E chegar aqui e deparar com uma cidade em crescimento, porque eu já vim direto para Goose Creek, onde resido até hoje. E chegar ali... estamos falando de Goose Creek há 22 anos atrás, pessoal. É bem diferente do que está hoje. E eu costumo até falar para a prefeitura, para o prefeito, para as pessoas que eu sou sempre envolvida, eu falo, eu cresci junto com a cidade. Não tinha nada, exatamente nada, só tinha uma loja brasileira na época, quando eu cheguei aqui. Tanto que as pessoas brincam comigo, Morgana, o pãozinho brasileiro. Eu fiz, gente, mas quando eu cheguei aqui não tinha pãozinho brasileiro. Eu acostumada com o pãozinho do Publix mesmo. Você tem ideia de quantos brasileiros tinham aqui na época? É difícil guessing, assim, mas acho que tem uns 1.500 brasileiros naquela época, Glaze. Por aí, uns 1.500 brasileiros. E olha que eu estou juntando bastante. Uau. Você chegou aqui em Goose Creek bem antes de mim, Sim. né? Quando eu cheguei, já tinha uma população brasileira crescente. Exato. Foi 2012, mais ou menos. Agora, 2009, né? Eu cheguei em 2008. 8, correto. Cheguei em 2008. E eu lembro que já havia um crescimento, mas era aquele crescimento que era um crescimento econômico. Quando a economia aqui estava boa, as pessoas vinham para cá. Quando a economia do Brasil melhorava, todo mundo voltava. Dessa vez é diferente, né? Os últimos anos têm sido diferentes. Eu sempre comento, né, com o pessoal da comunidade que meu telefone só eu e meu marido, e Deus sabe como é, todos os dias. Então, eu sempre comento com a comunidade. Hoje nós temos uma comunidade diferente de 22 anos atrás. O que acontecia há 22 anos atrás? O pai de família deixava a família no Brasil, deixava a esposa e o filho, vinha para cá, planejava ir ficar 1 ano, 2 anos, e ele fazia aquele pezinho de meia, né, esse nickname, né, que o pessoal dava esse pezinho de meia, e voltava para sua família, porque o Brasil estava do jeito que estava, mas não está como está hoje. Então, existia uma esperança para aqueles que vinham para cá. Eles vinham realmente fazer aquele pezinho de meia e voltavam, mas hoje, não. Hoje, o brasileiro, ele pensa em vir para cá, quando ele planeja de vir para cá, para os Estados Unidos, ele traz a família com ele. Então, já não estamos falando de uma pessoa que vai morar num quarto ou num apartamento com 4, 5, 7 homens juntos. Não, está trazendo a família, está trazendo o filho. Então, ele já chega aqui com outro pensamento. Ele já quer se enraizar, ele quer comprar casa, ele quer ter um trabalho fixo, ele quer se documentar. Então, hoje, a comunidade é muito diferente da de 22 anos atrás. Muito diferente. Interessante essa informação, né? Não sabia. Eu sou novinho aqui, tenho 6 anos. Mas mesmo assim, de quando eu cheguei aqui até agora, já cresceu bastante. Eu sinto que cresceu o comércio, né? Brasileiro aqui aumentou. Porque também só tinha, acho que, um mercadinho brasileiro. Só tinha um. Uhum. E já expandiu. Hoje já deve ter 3 ou 4. Exato. E a comunidade brasileira vem crescendo aqui, né? E aí eu brinco bastante com o prefeito, que eu falo para ele que eu amo tanto Goose Creek, porque eu cresci junto com ela. Eu cresci junto com a cidade. Eu vi tudo acontecer, assim, aos meus olhos. E é por isso que eu defendo tanto a minha cidade. Interessante que nessa trajetória, muitas histórias engraçadas aconteceram. Eu tenho certeza que você lembra de algumas histórias, mas eu lembro de uma em particular, Robson, que eu escutei e eu nunca esqueci, que o pessoal sempre teve muito medo da imigração, né? Então, a imigração sempre foi esse bicho de todo mundo com medo de ser deportado. Aquele terror, né? Então, moravam 3, 4 homens num apartamento e um dia chegou o carro da UPS,
que bateu na porta, ele todo fardado. Tinha gente pulando a janela do segundo andar pra baixo. Pra não receber a encomenda. Correndo, porque achava que era imigração e saía desesperado. Porque na época que você tá falando, o pessoal não era tão bem informado. Não, E tinha muito nessa época esses check, assim, da polícia, batendo Era nas bem portas? comum. Tinha? Era bem comum nessa época, porque estava muito misturado aqui a comunidade, né? Então, já estava começando a migrar outras pessoas de outros estados para cá. E o que acontecia? Geralmente, hoje eu entendo que era fugindo de onde eles estavam. E a ICE começou a fazer umas batidas. E aí, parece que eles se concentravam somente em um complexo de apartamento, que eu nem sei o nome do complexo de apartamento de verdade, mas foi batizado como Carandiru. Carandiru. Carandiru, eles batizaram. É verdade, muito famoso. E aí o ICE batia toda semana lá no Carandiru, porque estava sempre começando atrás de pessoas que estão... Tem gente que acha que mudar de estado vai fugir de ICE, né? Mas, enfim. E aí eles começavam a pegar. E esse Carandiru, eles falavam, você não conhece o Carandiru? Eu nunca tive na prisão do Carandiru. É parecido, então... aquela coisa... o Carandiru foi batizado por causa disso, porque além de ser uma concentração de brasileiros, toda semana se acontecia ali uma batida de ICE, e geralmente quando eles vêm da forma que eles vêm, né? Como vocês sabem. Sutilmente, né? Que não deixa ninguém... Eu já tive casos de eu escutar cada coisa, de não deixa dar um tchau à família, às vezes não deixa escovar o dente, não deixa vestir roupa, então assim... era bem difícil. E aí ficou batizado o Carandiru. Acho que é batizado até hoje. Até hoje. E o interessante é que a comunidade brasileira em Goose Creek começou ali no Carandiru, naquele lado de Goose Creek. Exato. Não é verdade? E foi pouco a pouco migrando para o restante da cidade. Sim. É interessante, é bem interessante essa história. E você Uau. está trazendo muita coisa, né, de bastante tempo. Mas, Morgana, conta como foi essa chegada em Goose Creek. Você chegou aqui... eu imagino que você nunca esteve nos Estados Unidos. Não. Né? Ou em outro país, você já teve em algum outro país? Não, também não. Então foi a primeira vez que você chegou. Como foi essa adaptação? O que passou na tua mente? O que você estava enxergando, esperando, expectativa, frustração? Como foi esse processo? Expectativa era muitas, como eu falei, a mala estava cheia de sonhos, mas frustrações foram muito mais que os sonhos, tá? Porque a língua, né, o idioma sempre foi uma barreira e é uma barreira para muitos aqui. Eu sempre recomendo, eu falo com bastantes empreendedores, eu digo, olha, eu conheço pessoas que são ricas aqui que não falam inglês. Mas não é porque você não fala inglês e você ganha o ganha-pão que você não deve aprender inglês. Eu sempre recomendo aprender inglês. E eu não fui orientada dessa tal forma. O que eu vim? Eu trouxe na bagagem o inglês britânico que a gente tem na sala de aula no Brasil. Então, era basicamente o hi-bye, mas na gramática... a gente tinha que ser boa, né? Para poder passar. Mas a conversação, que era o que eu precisava, eu tive essa dificuldade. E uma coisa que me fez avançar, e eu sempre recomendo isso para a comunidade, é você ser sem vergonha mesmo. Não ter vergonha de falar. Porque os americanos, eles te corrigem da forma correta. E eu, bem atrevida, podemos usar essa palavra, eu começava a perguntar como que está o tempo hoje, que horas são. Naquela época, não era todo mundo que tinha celular, a gente tinha o uso do relógio, né, mesmo. Perguntava que horas são, para interagir com o americano. E tinha vezes que eu fazia a pergunta e ele dizia... E eu não entendia nada, mas eu me atrevia a iniciar aquela conversa. E nessas conversas eu tive muitas frustrações, mas aprendi muito. Eu acho importante você comentar isso, porque eu literalmente demorei quase uns 3 anos para me desbloquear de começar a falar errado. Porque é óbvio que você vai falar errado, claro. Entende? E tá tudo bem, você tá se expondo. A princípio, qual que é o principal objetivo? Comunicação. Então, você vai falar que nem índio, mas se ele te entendeu e você entendeu a pessoa, tá ok, né? Para um primeiro momento. E aos poucos, você vai melhorando. Mas essa dificuldade eu tive muito grande. Aquela coisa de ser imperfeito naquele momento, de se expor e de falar errado. Principalmente próximo do brasileiro. Isso foi e ainda é um dos meus tabus. Eu tenho mais vergonha de falar na frente de brasileiros do que de americano. Porque eu sei que o americano ele vai nos corrigir com amor. E o brasileiro, ele tem aquele gingado de bula, né? Um pouquinho. Eu não acho legal, sinceramente. Não assim, da nossa parte... Poxa, a pessoa tá aprendendo um idioma, cada um tem o seu momento. Tem pessoas que têm mais facilidades, tem outras que têm mais dificuldades. E eu não acho legal da nossa parte, às vezes, tirar sarro ou tentar corrigir. Eu acho que
Concordo. Mas isso é muito Trava, comum né? da nossa cultura. É comum, é comum. Né? Mas me travou bastante. É. Até eu entender que eu falo, olha, eu não me importo com o que você pensa, porque eu preciso melhorar o meu inglês, independente disso. Então aí eu comecei a me soltar mais, mas é uma barreira que acho que muita gente tem que passar por cima para evoluir, né? É verdade, é verdade. Interessante que você falando isso, eu sempre, por estar aqui já há bastante tempo, eu sempre vi muitas pessoas como você falou, em níveis diferentes, pessoas que tiveram mais facilidade em aprender, outros que até hoje não falam. São travados, Né? verdade. São completamente, vivem nos Estados Unidos, trabalham, como você falou, são pessoas bem sucedidas financeiramente e não falam inglês. Mas eu posso te garantir que eles não têm acesso aos Estados Unidos. Acabam criando um Brasil, né, dentro dos Estados Unidos, e você não entende a cultura, você não entende um jornal, você não entende como eles pensam, como eles reagem. Então, eu acho que um ponto forte de estar aqui, esse foi o meu objetivo também, é de conhecer a cultura, é de aprender, né, o que você conseguir absorver de bom deles. Porque toda cultura tem um lado bom e um lado ruim. Então, o que você conseguir pegar de bom, você aprender e trazer isso para sua vida. Então, é uma expansão que você tem no seu cérebro que não tem como voltar atrás. E quando a pessoa se fecha nisso, ela acaba não tendo essa experiência, né? Ela acaba vivendo o Brasil dentro dos Estados Unidos. Exato. E principalmente na área da informação. Porque aí foi o João que falou pro Zezinho e que chegou em você uma informação que às vezes não tem nada a ver. O telefone sem fio. É né? isso que eu ia falar E o brasileiro agora. é muito movido nisso, tá? Exato. É verdade, é verdade. Gente, eu queria entender um pouco mais, assim, com relação, você chegou nos Estados Unidos, chegou em Goose Creek, direto, caiu aqui de paraquedas. Goose Creek, uma cidade pequenininha, a gente estava falando naquela época, eu acho que umas 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, talvez. Mais ou menos. Sim. Uma cidade interiorana, Sim. né? Para quem vem do Brasil. João Pessoa não é uma cidade muito grande, mas é bem maior do que Goose Creek. Com certeza. Né? Então, como foi essa cidade interiorana e como foi começar a trabalhar e como foi, acima de tudo, essa transição para ser uma pessoa que viu uma necessidade na comunidade e abraçou essa causa? Quando eu cheguei aqui, como você falou, cidade pequena, se tinha uma loja brasileira, você pode contar nos dedos os empresários que tinha naquela época. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui cair primeiro na limpeza, que eu acho que é um dos primeiros direcionamentos que as mulheres têm quando chegam aqui. E aí um paradigma também, né? Eu acho que meio que ficou marcado, não sei, eu não sei te explicar direito, mas parece que você tem que passar por isso, sabe? Quando você chegou, eu tô falando muitos anos atrás, tá, pessoal? E aí não tinha muita opção, é isso que eu quero explicar. Não tinha muita opção naquela época. Então, contava-se nos dedos as donas de schedule naquela época, né? Esse é o nome que elas dão. As empresárias de limpeza naquela época era contadas a dedo. E aí eu fui com uma, e como eu falei, eu sou filha de empresário no Brasil e nasci dentro do comércio. Meu pai, até onde pôde, me deu uma vida aqui digna, né? Então, eu não sabia fazer isso. Meus pais tinham pessoas para fazer isso na nossa casa. Então, foi realmente começar do zero. Exatamente do zero. E, sem experiência, eu acho que eu frustrei algumas pessoas naquela época. E acabou que chegou uma época que ninguém me chamava mais para trabalhar. E eu não pude mais trabalhar na limpeza. E aí, uma pessoa na pintura me deu uma oportunidade e eu fui para pintura também. Mas era muito frio naquela época. Gente, se vocês acham que hoje faz frio, 22 anos atrás, vocês não têm ideia. Era -8, -12. E trabalhar fora, para mim, era muito complicado. O que aconteceu? Eu fui parar no siding, na construção. Uau! Sério? Você chegou a trabalhar no siding? Cheguei a trabalhar no Explica siding. um pouquinho o que é siding, de repente, pro povo aí. Vou deixar você explicar, Morgana. É um acabamento que é feito por fora da casa. Na época, ele tem vários tipos, que se chama Hardy Plan, que é esse material que é feito através de madeira. Mas na época que eu cheguei, o Hardy Plan não era tão comum. E se tinha, mas era menos comum. Era mais o side de vinil e também o side vinil, que era dividido entre dois tamanhos, que era o tamanho 6 inches e o tamanho 10 inches. E os 6 inches eu cortava na tesoura mesmo, tá? Vamos ter cheio de calinho, né? Daquela época. Shake, para quem vai me assistir vai entender. Shake eu cortava na tesoura também.
E na época, a ponte de Mount Pleasant, que é a Ravenel Bridge, ela não era construída na época. Você pegou a ponte Sim. antiga? Eu peguei a ponte Olha. antiga e eu passava por ela, numa van lotada de ferramenta e material. Só mão vem e só mão vai. Só eram 2 vias. Uau. Mão vem e mão vai. E ela desse tamanho. Quem é daqui daquela época vai entender o que eu tô falando. E eu passava nela ali dirigindo. Um vento, inclusive quando foi a inauguração dela, que foi em 2005, se eu não estou enganada, 2004, 2005, a ponte antiga está no mar, né? Que ela foi queimada e ela está embaixo do mar. Olha, não sabia não. E aí eu fui para construção. Meus amigos do Siding, que sempre me respeitaram. Ó, meu beijo, meu abraço para todos vocês. Trabalhei com homens, todos me respeitaram. Sempre, e alguns moram aqui, outros voltaram para o Brasil, depois voltaram para cá, mas sempre me respeitaram. E eu trabalhei no Siding de construção por 1 ano. Quando terminou o prazo de 1 ano, que eu lembrei do frio, que eu comecei no frio e fui de um frio a um outro frio, a um extremo a um extremo. Eu disse, eu não quero passar esse outro frio, eu não quero passar outro inverno trabalhando do lado de fora. E foi aí que teve a ideia de eu voltar para a limpeza. E aí eu conversei com as meninas, já tinha passado 1 ano, já tinha experiência em algumas coisas. As meninas, vou te dar uma chance. E aí foi quando uma amiga minha me deu chance em construção. E aí eu comecei em construção e eu pensei, por que eu não posso ter as minhas próprias casas? Por que eu não faço a minha própria cartela de clientes? E foi aí que eu comecei a soltar cartão, que na época tinha esse costume, que hoje é crime, eu acho, né? Você ia e colocava seu cartão na caixinha de correio. E aí você colocava com um imãzinho atrás, você colocava na caixinha do correio e a mulher que te tocasse e ela ligasse para você, você fazia entrevista e a casa era sua. Eu lembro que na época eu chegava em certas caixinhas de correio que tinha 12, 20 cartões. E a gente escutava por aí que o brasileiro é malandro, né? Aí tinha umas pessoas que quando chegava para colocar, havia 20, tirava os 19 e colocava o seu. Mas eu, como sou cristã, aí eu chegava... Você só colocava o seu na frente, Só né? colocava o meu na frente. Eu dizia, Senhor, tem 21. Apaga. 21. Quando tu chegaste na terra, tu deste vista aos cegos. Agora tu cega os que vê. Pra ver só o meu, tá? E aí eu peguei 12 casas em 3 meses. E uma proporção milagrosa, podemos dizer. Naquela época, uma amiga minha estava fazendo a mesma coisa e soltou 12 mil cartões e pegou 12 casas. E eu soltei 3 mil cartões e peguei 12 casas. E dessas casas foi como começou aquele famoso boca a boca, né? Que é o melhor networking que existe. E hoje nós temos a empresa Be Clean Service, que começou há 21 anos atrás. Que incrível Que isso. história, hein? 21 anos atrás. Agora me conta, como você fez a transição a esse ponto da sua estadia aqui, da sua vida aqui? Você era uma empresária, Sim. já bem reconhecida. Como você se engajou com a comunidade brasileira? O que te despertou para você começar a servir a comunidade, a cidade? Qual foi o ponto, assim, que você... Aquela luzinha que bateu, né? Que acendeu, dizendo assim, poxa, eu acho que eu posso fazer algo diferente aqui. Porque, assim, só antes de você responder, geralmente não é a mentalidade do imigrante. O imigrante, quando ele vem muito para... tirar, ele vem muito para usufruir, pra absorver algo, né? Em benefício próprio. E são poucos os que conseguem fazer aquela mudança de mentalidade, dizer, não, eu vou contribuir para o local que eu estou. Eu acho que o fator principal foi exatamente viver na pele o que eu passei. Desse começo difícil e ter logrado, né, chegar tão longe. Então, eu pensei, demorei a chegar, por que não facilitar a vida do meu povo brasileiro? Então, quando eu cheguei aqui, não se tinha acesso à informação, era muito escasso isso, muito escasso, porque era pessoal, como eu falei, eles vinham mesmo para ganhar dinheiro, então eles trabalhavam de domingo a domingo, ninguém estava preocupado que se ia passar furacão, ninguém estava preocupado com nada, era ganhar dinheiro. Então, eu aproveitei essa dor para transformar em amor. O que eu sofri, eu não desejava para que ninguém passasse. Então, estamos falando aí até de necessidades básicas, que eu não tenho vergonha de falar isso, que dormi 3 meses, eu dormi 3 meses no chão, num colchão, em cima no chão, né? E eu dizia, bom, eu passei por isso, mas eu não quero que ninguém passe.
Então, foi aí que eu vi, quando eu chegava para certos lugares, as pessoas diziam, o que acaba um brasileiro aqui é outro brasileiro, isso aqui é a terra de que mata, esfria coração, isso aqui é a terra, eu dizia, no meu não. E foi uma decisão minha, eu decidi amar, em vez de ter prazer em ver a pessoa sofrer ou contribuir para que aquilo seja mais difícil, dificultar a vida do brasileiro, do imigrante que está chegando aqui. Para que isso? Somos um povo, somos no mesmo país, chegamos com as mesmas expectativas, estamos aqui correndo atrás do mesmo sonho, por que não facilitar isso? E foi aí que começou. Eu estava numa igreja, na época brasileira, porque hoje eu faço parte de uma igreja hispana, mas na época era brasileira e ficamos 15 anos lá, eu e meu esposo, né? Depois que eu conheci ele, depois eu falo para vocês, né, a história, mas eu comecei a ajudar as pessoas que chegavam no Brasil. Então, que na época era muito escasso. Você via alguém chegar assim, eu vim com visto, principalmente com visto naquela época. A maioria vinha pela travessia, eu acho que esse é bem mais famoso, bem mais antigo esse método, mas eu vim com visto, então eu não conhecia isso, eu só vim saber quando eu cheguei aqui. Muita gente chegava, então eles chegavam devendo a coiotes, devendo... E tinha que pagar o coiote, se não matava a família, que mandava a casa, vendeu a casa, aí a mulher está na casa da sogra. E era cada história que aquilo me comovia de uma maneira que me comove até hoje. E foi aí que eu decidi ajudar o meu povo. Foi aí que eu chegava, estava precisando de trabalho, eu ia, ajudava. Precisava de uma informação, mãe, eu preciso colocar o menino na escola, como é que eu faço? Eu digo, eu não sei não, porque eu não sou mãe não, mas eu vou procurar saber. E aí eu ia, procurava saber, ajudava, abri uma conta no banco, Morgana, a mulher tá me pagando e eu não tenho onde colocar esse dinheiro. Vamos lá, E aí começou do Você trabalho. realmente se colocou no lugar do próximo, né? Porque, infelizmente, acho que nos dias de hoje é menos, mas no passado tinha muito aquela coisa, não, o cara chegou, ele tem que passar pelo que eu passei, pelo vale que eu passei. Eu não vou facilitar para ele. E eu acho isso uma mentalidade muito medíocre, Com né? certeza. Com certeza. Eu acho que quando você facilita a vida do outro, quando você coloca ele num nível, quando você facilita ele para chegar... Ou seja, hoje a comunidade encontra uma comunidade estabilizada porque lá atrás alguém facilitou. Então, assim, não é porque eu cheguei aqui e não encontrei que eu vou fazer você passar o que eu passei. Não, não é. Eu acho que quando todos começarem a pensar como tal, como se deve, eu acho que a gente teria uma sociedade melhor, consequentemente uma comunidade melhor, por que não dizer uma humanidade melhor? Com certeza. A unidade da comunidade brasileira, ela é necessária, ela é chave para o sucesso e o êxito de nós como cidadãos e imigrantes. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que vários países e várias comunidades destes países aqui nos Estados Unidos, eles conseguem se unir, eles conseguem criar associações, eles conseguem criar exatamente o que nós estamos fazendo, iniciativas onde pessoas podem ter pensamentos em comum e melhorar ou criar melhorias para a comunidade. A comunidade brasileira tem um desafio muito grande, porque nós de uma maneira geral, pensamos em nós mesmos. Eu não sei se você concorda com isso. Vem da nossa cultura isso. Exato. Né? Então, é uma cultura muito de sobreviver. É aquela cultura de eu tenho que, para que eu possa ser bem-sucedido, eu preciso ser bem-sucedido em cima de alguém. Ou puxar o lugar de alguém, para que eu possa me encaixar naquele lugar. E uma coisa que a gente muda na mentalidade, eu não sei se vocês concordam, mas uma das grandes mudanças de mentalidade para o brasileiro, aqui nos Estados Unidos, quando você começa a andar com americanos, a pensar com americanos, é que não existe essa escassez. Existe suficiente para todo mundo. Exato. Você não precisa puxar o tapete de alguém para você ter sucesso. Aquele tapete tem lugar para todo mundo. E eu acredito que nem é inteligente fazer isso, né? Porque de repente você vê ali num bairro, tem 5, 6 pessoas que fazem cleaning. E brigando preços ali, sabe? Uma jogando mais baixo que a outra. Pô, se unisse as pessoas e falasse, vamos fazer uma empresa grande aqui, a gente estabelece um preço, vira quase que um monopólio aqui, mas a gente consegue trabalhar, ia ter trabalho para todo mundo. Exato. Entende? Então, às vezes, eu não acho que é inteligente da nossa parte, da nossa cultura, tentar fazer as coisas sozinho. E eu tenho dificuldade até hoje. Às vezes eu encontro alguém que trabalha na área que eu trabalho e tento me conectar e a pessoa tá achando que eu tô querendo pegar cliente. Eu só quero me conectar e, de repente, unir forças. E as pessoas não entendem isso.
Mas qual que é a sua intenção? Cara, minha intenção é só conectar com você, entender um pouco mais do que você faz, porque eu tenho a consciência de que eu não consigo fazer sozinho. E eu não vou atender a demanda sozinho. Então, se a gente puder se unir em algum momento, isso vai ser maravilhoso. Mas as pessoas não entendem, fica ali procurando. Mas o que você quer saber da minha empresa? O que você está querendo pegar da minha empresa para executar na sua? Eu falei, não é nada disso. É só conexão. E é difícil a gente inserir essa mentalidade na nossa comunidade hoje em dia, né? E é isso que eu tenho tentado fazer durante todos esses anos. Hoje você, quando você olha pra quem é a Morgana hoje, e depois a gente quer saber a história do seu casamento, tá? Como você casou, como você conheceu, isso aí eu acho que vai ser interessante. Mas como você olha a comunidade hoje, a comunidade brasileira na atualidade? Qual a importância de manter essa comunidade firme, vibrante? Uma coisa que nós temos amizade em comum dentro da prefeitura é que existe um sentimento de a comunidade brasileira é empreendedora. Sim. Né? A comunidade brasileira está crescendo e a prefeitura quer ajudar. Sim. Eles estão extremamente dispostos. Para manter essa chama acesa, para manter essa motivação, como você vê a comunidade hoje e qual a grande necessidade que você enxerga? O que eu vejo na comunidade hoje é um crescimento, né? Eu vejo ela crescendo em vários âmbitos. E, diga-se de passagem, eu agradeço isso em partes a pessoas que migraram de outros estados para cá, porque abriram a mente dos que aqui estavam antes. E a comunidade está crescendo, o empreendedorismo, eu que sempre promovi empreendedorismo desde que cheguei aqui. Hoje, quando eu sei que um brasileiro ou vai abrir ou está expandindo, isso para mim é motivo de muita alegria. E eu vejo uma comunidade crescendo ainda mais. Eu vejo uma comunidade crescendo ainda mais e atingindo uma comunidade madura, que é aquilo que você falou, que você está buscando e a pessoa está achando. E é isso o meu desejo, que a gente chegue a uma maturidade de tal forma que, tipo assim, que a gente entenda, tipo assim, cara, eu sei fazer o que eu sei fazer, tu sabe o que tu faz fazer, cada um no seu quadrado e todo mundo ganha. O americano não tem isso, né? Não tem. O americano não tem essa competitividade, Não. assim, às vezes você conversa com um cara que executa o mesmo trabalho e eles estão ok com isso, entendeu? Eles compartilham experiências e é essa mentalidade que eu queria tentar trazer para a nossa comunidade, porque isso é fantástico. Quando você entende que você pode se multiplicar, né? Compartilhar do conhecimento e também usar o conhecimento das pessoas a seu favor, porque isso é uma troca de energia, né? De conhecimento um do outro. Isso traz um potencial muito grande para o seu negócio, para os seus relacionamentos, para tudo. Consequentemente, isso leva a um crescimento não só profissional, né? Eu entendo isso muito mais além de monetário, né? Muito trazer. mais. Então, assim, o que a gente tem tentado trazer esses anos é realmente destacar a comunidade, o que a gente tem de bom para oferecer. E eu tenho visto que cada um na sua área tem se destacado, né? E esse é o meu desejo, que a gente adquira, que a gente atinja, podemos dizer melhor, atinja uma madurez de tal forma de todos conviverem de uma forma... E podemos falar de colegas de trabalho, por que não? Colegas de trabalho, onde podemos fazer um network juntos, onde podemos dizer, vamos lá para aquela cidade, que o pessoal ali é maduro, vamos lá. Lá o pessoal se entende, lá o pessoal se ajuda, lá o pessoal... Que coisa linda seria, né? E tem muita gente que fala, aqui é diferente da Flórida, aqui é diferente de Boston. Eu digo, não, mas eu tenho certeza que Boston foi como aqui antes. Flórida também já passou por isso. Então, é um processo que a gente está passando. Claro. E que a gente vai chegar lá. Agora, o que é que eu preciso? Da sua ajuda. Da ajuda de você que está assistindo. A gente precisa da ajuda de todos vocês para poder unir isso, unir os nossos gifts, né? Unir os nossos skills, como falam, os nossos conhecimentos, o nosso network para um bem maior da comunidade e não interesse próprio. Eu acho fantástico você que está seguindo a gente no @LatinCast, através do YouTube ou através do Instagram. Essa conversa, ela na verdade, ela começou como uma entrevista, mas a gente está entrando em uma análise da comunidade brasileira local. E isso é muito importante porque você faz parte disso. Você que está ouvindo, você que está vendo, essa conversa, ela diz respeito a você. Porque a nossa comunidade ela vai mudar a partir do momento que cada um de nós nos conscientizarmos e vermos que realmente nós precisamos um do outro para que a nossa comunidade possa crescer, possa ser forte e assim prosperar aqui nos Estados Unidos. Então, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade nossa. E eu estou muito feliz com essa conversa. Essa conversa está indo por lugares Bom que a gente demais, não planejava, né? E é legal de mistificar a ideia de que só tem brasileiro ruim,
que quer passar a perna. Eu tive, infelizmente, essa mentalidade por 4 anos eu não me envolvi na comunidade brasileira aqui. E depois eu entendi que comecei a encontrar, tem muitos brasileiros bons aqui, sim. Então esse boato de que tem mais ruim do que bom, eu não acredito nisso mais não. Eu acredito que o bom vai vencer o mal nesse sentido e se os bons se unirem, a gente consegue contaminar essa porcentagem pequena de pessoas que têm dessa mentalidade de fazer as coisas sozinho. Então, quando eu entrei, de fato, e ainda estou me envolvendo nessa comunidade brasileira, entendendo um pouco mais da necessidade do povo, essa questão da comunicação, eu acredito que tem um gap muito grande da comunicação do americano com o brasileiro, como as coisas acontecem aqui e como eles entendem que deveriam acontecer. Então, a gente tem que é a comunicação e o comportamento. Né? Às vezes, da forma como a gente age com o americano, pode ser rude para eles, mas para nós é da nossa cultura. Então, a gente entender um pouco também a cultura deles, essa questão de união, que eu acho que falta um pouco para nossa comunidade. E estou muito feliz hoje de estar me envolvendo com pessoas que têm me feito crescer como pessoa, como ser humano. Né? Dentro da igreja, hoje estou numa igreja brasileira também. Então, assim, vale a pena todo mundo aí salientar isso, que nós não somos más pessoas, entende? A gente só tem, às vezes, alguns detalhes, pequenos que detalhes precisam ser trabalhados. Da nossa cultura, do jeitinho brasileiro, que às vezes não funciona muito bem aqui, né? Eu queria acrescentar que talvez vale salientar isso. Talvez você que está assistindo aí está dizendo, eu não concordo, eu não penso assim. Pois é, eu assisti um pedaço quer dizer, eu já assisti o filme inteiro, né? Do Tartarugas Ninja, né? E me chama muita atenção de um trecho, né? Ali onde o Leonardo, aquele lá, eles fazendo lá uma análise lá e eles têm pensamentos diferentes, né? E eu não estou pedindo, eu sempre falo isso para a comunidade, eu não estou pedindo uniformidade. Eu não quero que ninguém pense igual. Eu quero que você pense como você pensa, mas se una ao meu pensamento, que é diferente do seu, una-se ao do Glaze, que é diferente do meu e do seu, e ao do Robson, que é diferente de todos. E que juntos possamos trabalhar para um bem melhor da comunidade. Então, eu não estou pedindo que você pense igual a mim, nem pense igual a ele, nem pense igual a ele. Eu quero que você venha com o pensamento que você tem, mas que juntos, a gente possa trabalhar para construir uma comunidade madura, uma comunidade que cresça em prol de um ajudar o outro. Encontrar caminhos que a gente pode ser unido mais do que dividido. É um propósito em comum, né? Quando a gente tem um propósito em comum, deixa um pouco as opiniões de lado e vamos seguir esse propósito juntos. Todo mundo está de acordo com esse propósito, então vamos seguir isso. Né? Agora fala pra gente um pouquinho. Você começou a sentir essa paixão pela comunidade, se colocar no lugar. Surgiu a ideia Smart News. Da onde surgiu o Smart News? Como foi o nascimento desse bebê? A Smart News foi só a consolidação, foi só a validação do trabalho que eu já fazia. Então, eu muito curiosa, sempre fui ficar assistindo o noticiário, né, em inglês, né, americanos, e aí vai passar um furacão, vai ter uma tempestade. Amanhã vai estar frio. O que eu fazia? Eu pegava na época Orkut ou Facebook mesmo e colocava... Gente, se prepare, se agasalhe. Fui longe. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Flashback. E eu colocava nos status, dizia, pessoal, se agasalhem bem, amanhã vai fazer frio. E aí começou, né? Esse trabalho de formiguinha. Isso era uma informação, uma dica. Amanhã vai ter uma inauguração de um parque, vai ter uma clínica grátis, American Cross vai estar coletando sangue. E aí começou aquilo, né? O trabalho de formiguinha de estar informando a comunidade. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar num jornal hispano, antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, mais ou menos. E comecei a trabalhar com esse jornal hispano e gratidão ao pessoal do Informador, sou eternamente grata. E aí, trabalhando com eles, a comunidade me cobrou muito, dizendo que não era um jornal brasileiro, que nós não estávamos no jornal brasileiro, que a gente estava só um portal e que eu trabalhava era no jornal hispano e que eles queriam algo deles. E eles começaram a me cobrar. Aí eu pensei, eu disse, por que não? Toda a informação que eu dou é em português. Eu já estou totalmente equipada e já sei tudo, do beabá todinho, como se diz, do A ao Z. Por que não? E aí foi quando nasceu a Smart News. Mas trabalhar com jornal, a Smart News vai completar 2 anos, mas trabalhar com jornalismo eu já trabalho há mais de quase 6 anos. Que legal. E da onde surgiu o nome Smart News? Como foi
Smart News. Essa Smart Idea. Essa Smart Idea. Smart News foi porque a gente começou nessa época tecnológica, né, de tudo smartphone, smart TV, smart isso. E eu nunca visualizei, não que eu diga que isso vai ser permanente, mas eu nunca visualizei um jornal impresso. Por que eu falo isso? Porque ainda, nossa comunidade ainda é muito carente nessa parte de leitura. Eu amo ler. Mas eu sei que muita gente não gosta de ler. Talvez não é nem por não gostar, é porque não tem tempo, às vezes. Então, eu pensava, eu vou montar um jornal totalmente online, totalmente digital. E se eu imprimir alguma coisa, vai ser aí algum destaque da comunidade, alguma coisa. Eu não vou querer trabalhar com material impresso. E aí foi quando começou. Na época era smartwatch, smart TV, smart isso, smart aquilo. E aí o meu marketing digital do Brasil, que é um amigo meu, e a gente trabalhando, e ele, você vai só trabalhar com a comunidade brasileira? Eu, não. Eu vou começar com a comunidade brasileira, mas eu vou para a americana e vou para a brasileira também. Então, eu quero um nome, eu vou pedir a Deus para me dar um nome que atinja, que seja fácil, que seja um clique para todo mundo. E aí nasceu a Smart News, um jornal totalmente digital. Inteligente. Legal. Que já é bem conhecida, né, na nossa comunidade. Já se consolidou como o local onde todo mundo vai, né, para ter a sua informação e a constância que vocês estão fazendo. Vocês realmente desenvolveram um trabalho fantástico, cada vez está ficando melhor. E ver agora vocês com toda uma equipe, né, e participando de eventos e cobrindo, realmente está uma coisa legal, está uma coisa muito bonita de ver. Parabéns. Tenho certeza que irá prosperar, irá crescer em muitos idiomas, né? E aí lançamos o site, que está em 3 idiomas. O site, qualquer matéria que é postada no site, você pode ler ela nos 3 idiomas: inglês, português e espanhol. E qual que é o site? smartnews.com. Olha aí, Smart News é c.com. Ok. E aí, qualquer matéria você pode ler nos 3 idiomas, porque já foi projetado para atingir as 3 comunidades. Incrível isso, né? Que bênção. Que legal. Fala um pouquinho do seu casamento, então. Eu tô curioso. Na verdade, eu queria, como é que se diz? Revelar algo aqui. Eles são primos, tá? Então, assim, o Gleice conhece bem a Morgana, mas eu ainda não conheço. Então, eu tô interessado nessa história. Sim, nossos avós são irmãos, né? E nossos pais são primos legítimos. Então, o Gleice é meu primo. E a gente já vem... Agora, assim, até por ser primo, né? E conhecer a sua história, tem alguns detalhes que eu não conhecia. E escutar aqui, sentado do seu lado, e escutar essa história, e da maneira, da paixão que você coloca, é até emocionante, porque a gente sabe da história, mas quando você conta a história, ela nos remete àquele local. A como se a gente estivesse caminhando nos passos da Morgana. Então, é muito interessante. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de escutar de você. Mas vocês sempre foram conectados ou não? Engraçado, a gente cresceu junto, que eu me lembro. Né? Até eu vim para os Estados Unidos, a gente cresceu. Uma coisa interessante, o pai dela é comerciante, é um empresário, né? E o pai dela é uma pessoa fantástica, fantástica. Então, eu não vou dizer todos os dias, mas todos os finais de semana, o mercado que o pai dela tinha era o ponto onde todos os primos iam. Ele era aquele um point. Era o point. Então, ele ensinava todo mundo. Então, todo mundo, de alguma forma, já passou por lá. É verdade. Não é? Todo mundo ia lá comprar fiado, né? Ah, entendi a sua, Gleice. Ganhar doce. Comprávamos fiado, ganhávamos doce. Mas o pai dela sempre era muito carismático. Ele sabia ganhar você. Ele te dava uma coisa, mas ele pegava 10. Então, ele sabia fazer você tá perto, né, Morgana? Eu acho que foi uma parte da infância muito gostosa. Exato. E o Gleice veio para os Estados Unidos muito cedo, eu fiquei lá, então eu só vim em 2001. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, ele não morava em Goose Creek, então acaba que existe esse distanciamento, né? E não proposital, mas né? Circunstancial. Aí depois, anos depois, a gente se juntou e por um bem maior, né? Com certeza, com certeza. Mas o Robson fez uma pergunta que eu achei interessante. Conta sobre o nosso grande amigo, o José. O José Gonçalves, meu esposo é mexicano, gente, mexicano.
E a gente se conheceu em 2007. Ele era meu vizinho e dá até um livro a nossa história. Ele era meu vizinho e a gente se trocava olhares. E eu, na época, era de domingo a domingo na igreja, que já pensou, eu já faço tanta coisa, casada, imagina eu solteira. E aí eu fazia muita coisa e a gente trocava olhares, até que um dia o carro da pessoa que eu vivia na casa dela deu um problema e ele consertou o carro. Quando foi ao final, ela disse, quanto te devo? Ele disse o telefone dela. Eu falei, meu telefone? Bem direto. Meu telefone, ele é seu telefone. Eu falei, eu sou o pagamento? E aí a gente trocou os telefones. Vale salientar isso em rede aqui, ao vivo. Ele não me ligou. E o que me deixou mais com a pulga atrás da orelha, para quem então que ele pediu meu telefone? E fui eu que liguei. E liguei, desde então a gente nunca parou de se falar. José é do México, de Guanajuato. Fica 2 horas de Guadalajara, que é uma cidade muito grande, e pertinho de Puerto Vallarta. México é minha segunda casa. A comunidade hispana é a minha segunda comunidade. Hoje eu me considero metade mexicana e metade brasileira. E é meu povo também. Eu amo de coração, hoje faço parte da igreja hispana. Bom, a gente era vizinho, a gente começou um relacionamento, nos casamos em 2011 pela Courthouse. Mas meu sonho era casar como toda mulher, né? De vestido de branco, né? E aquela coisa toda. E um belo dia, nós estávamos comemorando seu aniversário, que é 21 de maio. E nós estávamos no Cypress Garden, né? E que é um jardim que tem aqui em Moncks Corner, né? Que é onde foi filmado o Diário de uma Paixão. E nós estávamos comemorando o aniversário dele ali na barquinha e passeando ali naquela barca. Deus me trouxe, estava havendo um casamento no momento. E aí Deus me trouxe e disse, por que você não casa aqui? E eu falando com Deus, assim, eu disse, mas Deus, deve ser um horror de dinheiro casar aqui. Eu não tenho esse dinheiro. E Deus disse, não, você já tem, pergunta. E aí eu casei com o homem dos meus sonhos no lugar dos meus sonhos. Uau. Casei com o José Gonçalves no Cypress Garden em 2012, no dia 5 de maio, para ficar batizada. Batalha de Puebla. Casei no dia 5 de maio com um mexicano. Que legal. E também reconheceu, o José, ele tá aqui nos bastidores do Latincast, tá ali filmando, fazendo a transmissão ao vivo. É um prazer ter o José, ele é parte da família, ele é um homem de Deus, uma pessoa que a gente aprendeu a amar, tem um carinho maravilhoso por ele. Agora, Morgana, a gente já tá caminhando para o final, essa entrevista tem sido fantástica. Já! Essa entrevista, assim, foi muito mais rica, você não Dá pra concorda? ficar fácil aqui 2 horas, mas a gente não vai segurar você 2 horas, não, tá? Fica tranquilo, né? A gente vai, quem sabe, convidar a Morgana de novo para uma Só se próxima você parte. colocar nos comentários se você quer ou não que eu volte aqui Pronto, no Latincast. pronto. Então eu vou querer o engajamento de vocês aí no comentário. A Morgana merece ou não voltar aqui? Ficou alguma coisa que vocês queriam que eles perguntassem? Coloca aí nos comentários. Porque pra mim, gente, isso aqui tá sendo novo, tá? Porque eu sou fácil pra entrevistar, mas pra ser entrevistada, não. Então eu quero ouvir vocês aí nos comentários e ler. Querem ou não querem que eu volte aqui no Latincast? Então fica a decisão com vocês. Se vocês colocarem no comentário o que nós gostaríamos que você comentasse, Morgana volta ou não volta? Vai depender de você e do seu comentário. Mas pra gente poder caminhar mais para uma conclusão desse episódio, Morgana, quais são os grandes planos agora para Smart News, Morgana, José, toda a família? O que é que está adiante? Qual é o plano que está nos teus sonhos, no teu coração? Primeiramente, essa minha recente conquista foi a abertura da Câmara de Comércio Brasileira, da Carolina do Sul. Já está quase tudo pronto, site, tudo. Estaremos inaugurando em breve para consolidar todos os empresários brasileiros. Eu sei que tem muita gente trabalhando com networking e eu acho isso maravilhoso, mas aí a Câmara de Comércio vai chegar para ajudar a comunidade. Né? Tenho um sonho de visitar México, meu Brasil e México. Eu tenho um sonho, eu penso em breve que isso aconteça. E continuar trabalhando com a Smart News, que está expandindo para outras cidades. Então, quando eu sonhei com a Smart News, eu sonhei que a Smart News seria e será por que não dizer já é, o Jornal das Carolinas. Mas as coisas estão tomando uma proporção um pouco maior. E a Smart News já está expandindo para fora das Carolinas. Então, eu espero e estou trabalhando para isso, juntamente com a minha equipe, que eu quero aqui agradecer a todas que estão comigo, para a gente trabalhar para isso e ser um jornal nacional e, quem sabe, não internacional. Olha que legal. Puxa vida, hein? Fantástico Brasil, saindo de Goose Creek. Já pra temos até conquistar- estagiante no Brasil.
Sério? Uau. Já temos um estagiante no Brasil que está fazendo estágio de jornalismo no Marte News, ele é de Araraquara. E ele está conosco e, como nós não abrimos o Jornal do Brasil, então ele falou com o pessoal lá e, sim, vai servir para a graduação dele, mas é um pensamento meu ir para o Brasil também. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Robson, algum pensamento, alguma pergunta final para esse episódio fantástico? Eu fiquei super empolgado. É muita informação boa, É né? muita informação e conhecer essa paixão que a Morgana tem pela comunidade brasileira nos inspira, né? Nos Demais. desafia. Então, isso é muito, muito bom. Eu tenho um pedido. Eu gostaria que você falasse algo assim para nossa comunidade, tanto para quem está no Brasil e de repente deseja vir para cá no futuro, e para quem mora aqui. Qual seria o seu conselho hoje, com toda essa vivência, todo esse tempo de Estados Unidos, tanto em negócios, né, como na comunidade, como voluntária? Qual é a mensagem que você deixa para esses brasileiros? Minha mensagem para os que estão aqui é que você abrace aos que estão chegando. Principalmente os que são leigos, que estão começando do zero, que nunca trabalharam. Tenha paciência, ensine. Um dia você já esteve nesse sapato. Um dia você já passou por isso. Você não chegou sabendo aqui. Tenha paciência, ensine, ajude, não prenda. Não queira que... Eu conheço pessoas que estão ali, parece que está colocando as galinhas debaixo da asinha, assim, não quer que ninguém cresça. Deixa voar, deixa voar. Deixa voar, ensine e deixa voar. Todo mundo cresce ao final. E você que está no Brasil, que está pensando, vir para cá, planeje bem. As dificuldades são muitas. Aprenda inglês, aprenda a dirigir, traga um capital e se conecte. Essa é a minha maior recomendação. Se conecte. Não chegue aqui e se isole. Não ache que porque você tem capital, porque você fala hi-bye, porque eu sou profissional no que faço, que você não precisa de pessoa. Todos nós precisamos um do outro. Eu acho lindo quando eu estou ali no cais, ali em Downtown, que aqueles navios grandes, né? Aqueles grandes vessels, né? Que tá ali. Até para ele sair dali, ele precisa do pequeno para empurrar ele para ali. Então, Verdade. eu estou falando também com grandes aqui que talvez estão nos assistindo. Você já foi um dia pequeno. Para você chegar onde você chegou, você precisou do pequeno também. Então, a minha mensagem para você é que hoje é um grande empresário. E estou falando também para aqueles que estão começando, o pequeno empresário, ou aquele que tem um sonho engavetado, né? Que chegou aqui e encontrou dificuldade, se frustrou e está com dificuldades e de começar, comece. Comece, expanda, empreenda, aprenda, se conecte, faça networking. Essa é a minha recomendação para todos eles. Uma mensagem incrível. Incrível, né? E nós estamos aqui, Latincast, Smart News, para ser uma conexão de bênção na sua vida. Claro que Para sim. facilitar, de alguma forma, né? Exato. E eu quero já deixar as portas abertas, Morgana. A Latincast surgiu como uma ideia. Nós comentamos sobre isso, Sim. né? Antes de acontecer. Compartilhamos muito, sonhamos muito juntos e temos feito muitas coisas juntos. Eu quero deixar essa porta aberta, tá? Essa parceria. Somos realmente mais fortes quando estamos unidos, quando estamos juntos. E fica para você. Tudo que está acontecendo na nossa comunidade brasileira é em prol do bem da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E eu sei porque já vi muitos brasileiros em outras partes do mundo que também têm essa carência. Então, se essa mensagem chega até você, compartilhe, usufrua, torne ela pessoal. Temos certeza que esse será um dos episódios, mas haverão outros que você vai poder aprender, receber informações importantíssimas e também compartilhar. Interaja conosco, mande sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, temas que você gostaria de escutar. Tudo isso faz parte do que a gente gostaria de poder continuar contribuindo para você. Morgana, uma última pergunta. Se as pessoas quiserem saber mais de quem é a Morgana, entrar em contato contigo, como é que elas podem entrar em contato contigo? Me encontra como Gana Marinho, né, no Instagram. É difícil alguém não me conhecer na cidade, mas sempre acontece. Mas eu estou aí para o que vocês precisarem. Estamos aqui como fonte de informação, né, da cidade. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, para o que quiser. E também tem Morgana Bezerra, que é pelo Facebook, tá bom? E agora com
esse braço, né, que é o Smart News, que também você encontra a Smart News SC, né, pelo Instagram, e Smart News SC também pelo Facebook, para ficar informado de todas as notícias locais, nacionais e internacionais. Perfeito. Mais alguma? Maravilha. Para mim foi muito produtivo. Eu tô super satisfeito, de verdade. Muito obrigado Conhecer pela um essa pouquinho mais da oportunidade. Morgana. Eu sempre tive curiosidade de conhecer a história dela, porque ela é muito ativa na comunidade, não é pouco não. Então qualquer grupo que eu entrava no Facebook, seja de Goose Creek, seja da área, da região aqui, ela tava lá interagindo com um post ou ajudando alguém. Eu falei, essa mulher é fantástica, né? ela sempre tá engajada. E aí é que entra o segredo. Às vezes as pessoas ficam perguntando o porquê. Aliás, é a última pergunta. Por que você faz o que faz em relação ao seu voluntariado? Porque não tem preço ver um sorriso, de ver uma conquista, de ver um desenvolvimento de uma comunidade. Para mim, não existe. Não existe preço, existe valor. Então, foi um trabalho de formiguinha que começou lá atrás, para hoje chegar e encontrar essa comunidade assim. Então, isso me motiva cada dia mais a continuar fazendo o que eu faço. Mas, exatamente, é aquilo que a gente conversou no começo desse podcast, né, dessa entrevista, transformar o ódio, transformar a dor, transformar o sofrimento, a frustração em amor. Em amor. De fato é muito gratificante quando você percebe que você pode fazer diferença na vida das pessoas, que você pode facilitar caminhos, né? Isso realmente não tem preço. É porque o ciclo, se você não quebrar ele continua. Você chega, aí você é maltratado, você maltrata quem chegou, aí quem chegou maltrata quem vai chegar, e quem vai chegar é maltratado, e aquilo fica aquele ciclo. Então, quebra o ciclo com você. Foi aí onde veio a virada da chave na minha cabeça. Eu digo, ninguém vai fazer, eu faço. Vai começar por mim. Eu acho que grandes coisas, e a gente conhece histórias de grandes homens e grandes mulheres que conseguiram mudar leis, que mudaram tanta coisa na história do mundo, começaram por ele mesmo, e às vezes até sozinho. Verdade. Então, por que não juntarmos forças, unirmos forças para transformar o nosso meio? Morgana, eu tô aqui com uma pergunta. Nós temos uma terceira pessoa que faz parte da equipe, Sim. A Tani. A Tani, ela teve que viajar ao Brasil, né, para regularizar algumas questões do seu visto, mas ela nos mandou um vídeo, né, com uma pergunta. Ela sabia que você iria estar aqui e ela mandou uma pergunta bem particular para você responder. Olá, pessoal do Latincast, oi Glaze, oi Robson, oi Morgana. Que satisfação ter você aqui como convidada do nosso podcast. Eu gostaria muito de estar presente aí nessa mesa, porém, como eu não pude, eu quis passar aqui rapidinho porque eu tenho uma pergunta que eu gostaria de te fazer. A gente sabe que aí em Charleston você é uma pessoa muito influente e que está sempre ajudando as pessoas da nossa comunidade. E a minha pergunta é: qual é a necessidade, a ajuda mais recorrente que te pedem? A gente sabe que a tradução é uma delas, mas além da tradução, normalmente, qual é a necessidade de ajuda que os brasileiros mais solicitam aí para você? Conta pra gente. Um abraço, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui, ainda que rapidinho. Um beijo. Tami, senti sua falta hoje aqui. Espero conhecê-la pessoalmente depois. Acho que a gente já se topou algumas vezes, mas nunca tivemos, assim, oficialmente introduzidas uma a outra. Obrigada pela pergunta, mas eu vou ter que reformular ela. Não é qual é quais são. Não é apenas um, são vários. E tradução, sim, é um requisito delas, né? Da pessoa da comunidade que está sempre... Tem essa questão, né, dessa desinformação, de não saber o que significa e aquela coisa. Então, tradução, sim, já é. Mas, para mim, que meu telefone não para, duas grandes necessidades da comunidade é imigração e saúde. Sempre são saúde e imigração. Então, a parte jurídica... O marido brigou com a esposa, eu estou querendo um advogado, Morgana, o fulano não me pagou, o que eu faço? Sempre parte jurídica. Então, aí eu entro com advogados, ou oriento, né, no pequeno tempo, ou na minha pequenez, eu tento orientar o que fazer. E na questão da saúde, são duas grandes necessidades aqui, são várias. Como você falou, a tradução é uma, então a linguagem é uma grande barreira, né, uma grande necessidade deles.
Em segundo, saúde e depois imigração. E tem várias outras, a lista só cresce. Mas essas são basicamente as 3 mais procuradas. Aproveitando só esse gancho, Sim. você teria alguma dica para dar para nós em relação à saúde, para os imigrantes aqui que não têm um plano de saúde, algo que seja, como é que eu vou dizer? Acessível, Sim, exato. são vários, nós trabalhamos com várias organizações sem fins lucrativos, né, que trabalham com imigrantes, né, e geralmente são baseados ou em pequeno custo a ser cobrado ou grátis. Então, nós temos aí várias organizações a trabalhar, pessoas que engravidam aqui, que não têm condições de pagar um parto. A gente encaminha tudo isso para a comunidade. E sim, são várias clínicas que se pode. Eu trabalho muito com a Shifa Clinic, que é uma clínica que está sempre de braços abertos para nós. E aí a gente trabalha muito com eles. A Shifa Clinic é uma das opções que eu sempre dou para a comunidade, para procurar. Eles não têm tudo, porque como é uma organização sem fins lucrativos, eles trabalham com voluntariado. Então, é o dentista que tira um dia no mês para ir lá para voluntariar. Então, é aquela coisa, né? Tem que esperar chegar a vez, porque não é uma coisa assim, né? Mas para quem não tem condições, eu acho que não custa nada esperar. Então, a Shifa Clinic é uma das minhas opções. A minha segunda opção seria a Feda Clinic, né? Que é uma clínica de baixo custo, que está aí para a comunidade. Inclusive, nós temos uma entrevista agendada com o Feda Clinic, né? Que aí você paga $30, $60. E lá também tem todo o acompanhamento em português. Que isso é uma das coisas que eu estou batalhando há muitos anos. Nós crescemos, hoje nós não somos mais quem éramos há 22 anos atrás, tanto comunidade brasileira como comunidade latina, assim, nem se fala. Eu estou batendo na tecla com o governo, agora mesmo estamos trabalhando diretamente com o Estado da Carolina do Sul, porque precisamos de professores que falem mais português e espanhol nas escolas. Precisamos chegar no hospital e ter alguém que fale não somente o serviço de tradução, nós precisamos ter aquele contato, passa segurança para a pessoa que está chegando. Então, estamos batalhando aí para que o governo abra e voltem os olhos para a comunidade, porque já não somos mais 1, 2, 3. Estamos em massa e precisa ser contratado e ter serviço para nós. E é isso que eu tenho batido na porta. Muito obrigado. Muito boa. Muito boa bom. Pergunta e o Muita conteúdo. muita informação boa. Bem, chegamos ao final de mais um episódio e eu estou super feliz. Esse episódio me surpreendeu porque realmente o conteúdo, as informações, elas foram mais do que eu esperava. Tivemos a participação da Morgana Bezerra, que faz parte da comunidade brasileira, latina aqui na área de Goose Creek, South Carolina. E foi algo muito enriquecedor, encorajador. E eu gostaria de convidar você não só a assistir o episódio, mas a compartilhar. Segue a gente, @LatinCast. Você pode seguir também no YouTube. Compartilha, dá um like, curte, na verdade, né? Aqui nos Estados Unidos a gente dá um like. Então curte, vai ser algo fantástico. Ficamos para a próxima, esperamos você. Nos acompanhe, fique por dentro do que está acontecendo através do Smart News, que foi amplamente falado aqui, mas também do LatinCast. E nós teremos muito mais entrevistas, temos planos fantásticos de pessoas que queremos entrevistar. Então compartilhe, esteja e faça parte conosco desse grande projeto. Um abraço, Deus abençoe, um beijo no coração.